E aí, pessoal? Então vamos lá, né? Vamos começar uma aula sobre ciclo menstrual. Bom, eu resolvi fazer essa aula porque muitas vezes o ciclo menstrual ele acaba sendo, digamos, negligenciado, né? Tanto no ensino médio quanto até na faculdade. Às vezes a gente aprende para fazer uma prova e tudo mais e acaba às vezes esquecendo, né? Então, o meu intuito hoje aqui é a gente pegar pelo menos uma base do que é o ciclo menstrual, para aos poucos a gente ir entendendo e não apenas só decorando, né? Decorando hormônios, decorando picos de hormônios e tudo mais, né? Então, de forma resumida, eu vou explicar um pouco para vocês como é que funciona a questão do ciclo menstrual, ok? E para a gente iniciar, é importante que a gente saiba como é que funciona o eixo, né? Ou seja, hipotálamo, hipófise, gônadas. No caso, hipotálamo, hipófise e ovário, né? Então, o hipotálamo, que eu vou anotar aqui, hipotálamo, ele vai ser responsável por produzir um hormônio chamado GNRH, tá certo? Esse hormônio GNRH, ele é responsável por estimular a hipófise. Então, o hormônio GNRH é produzido pelo hipotálamo e vai para a hipófise, certo? A hipófise, então, é estimulada pelo GNRH a produzir os chamados hormônios gonadotróficos, ou seja, os hormônios que estimulam as gônadas, no caso o ovário, tá certo? Quais são esses hormônios gonadotróficos? O LH, o hormônio luteinizante e o FSH. Então, pronto, a partir daí nós temos já dois hormônios que participam diretamente do ciclo menstrual que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Então, para recapitular, o hipotálamo produz GNRH, GNRH estimula a hipófise a produzir LH e FSH. Tranquilo? Então, passando para frente, nós temos aqui o seguinte: quando os hormônios chegam lá no ovário, tanto o LH quanto o FSH, eles vão agir no folículo ovariano. E o folículo ovariano ele é formado por alguns tipos de células. A gente vai denominar isso aí de teoria das duas células, duas gonadotrofinas. O que é que significa isso? São células que a partir delas vai acontecer a formação de determinados hormônios, tá certo? Então, quando o LH chega nas células da teca, ok? Quais são essas duas células, né? Células da teca e células da granulosa. O LH age sobre as células da teca e o FSH age sobre as células da granulosa, ok? Então vamos lá, o que que o LH faz? Ele age sobre as células da teca, fazendo com que ela converta colesterol em hormônios masculinos, androstenediona e testosterona, certo? Células da teca, LH transforma colesterol em testosterona, né? Apesar de ser um ovário, ele vai produzir a testosterona. E a testosterona, por sua vez, vai descer para as células da teca, ou desculpa, para as células da granulosa por difusão, ok? A célula da granulosa onde o FSH tem a sua ação. Como é que o SH vai agir? O SH age estimulando a produção de uma enzima chamada aromatase. A aromatase vai ser a enzima que vai converter a testosterona em hormônio feminino, tá certo? Qual é o hormônio feminino? O estrogênio. Tranquilo? Detalhe é o seguinte, existem três tipos de estrogênios, ok? O estrogênio produzido pelo folículo ovariano
vai ser, deixa eu colocar aqui, vai ser o estradiol. Certo? Pronto. Estradiol. Existe, por exemplo, o estriol, produzido pela placenta. Existe a estrona, que é produzida perifericamente na gordura, no tecido adiposo. E existe o estradiol, que é produzido pelas células da granulosa, estimulada pelo FSH. Tá certo? Então, basicamente, só para recapitular mais uma vez. Hipotálamo produz GNRH, o GNRH vai na hipófise, estimula ela a produzir os hormônios gonadotróficos, que são LH e FSH. LH age nas células da teca, convertendo colesterol em testosterona. Testosterona desce para as células da granulosa, onde o FSH, através da aromatase, converte a testosterona que desceu em estrogênio. Qual o estrogênio? O estradiol. Então está aí o terceiro hormônio que vai fazer parte do ciclo menstrual. Basicamente, existem 4 hormônios que agem no ciclo menstrual, ok? O LH, o FSH, o estradiol e o quarto hormônio que ainda não foi apresentado, mas que vai ser, no caso, a progesterona. Tranquilo? Vamos passar aqui para a próxima página, que vai ser o ciclo propriamente dito, tá certo? Então, vamos lá. O ciclo menstrual, por convenção, a gente coloca como sendo aliás, uma média, né, vai ser um ciclo de 28 dias, né? Mas o normal pode ser até entre 24 e 38 dias, certo? A gente vai colocar como 28 dias. Eu vou tirar aqui a imagem para facilitar, certo? Então vamos lá. A gente vai colocar o primeiro dia do ciclo menstrual como sendo o dia do início da menstruação, ok? E aqui o último dia vai ser o 28º dia, tá certo? Tá difícil aqui, hein? 28º dia, e o meio do ciclo vai ser o 14º dia. Então a gente vai dividir o ciclo aqui em duas fases, ok? Pronto. Essa primeira fase aqui eu vou colocar aqui em cima, vai ser a fase proliferativa. Proliferativa, quase não escrevo, né? E a segunda fase vai ser a fase secretora, tá certo? Então vamos lá. Obviamente, a primeira fase, que é a fase proliferativa, acontece justamente porque é o período em que as células estão se multiplicando, ou seja, o endométrio está em hiperplasia, né? E as células do endométrio estão se multiplicando, se proliferando. A fase secretora vai ser a fase de estabilização do endométrio, né? Onde vai acontecer a produção de glândulas e tudo mais, que vão ser destinadas a nutrir um futuro feto, se no caso a mulher engravidar. Tá certo? Então vamos lá. O que é que acontece no primeiro dia? Vamos primeiro falar dos hormônios. Então, o primeiro hormônio que a gente tem que saber, que eu vou colocar aqui de azul, é o FSH. Ok? O FSH, ele é um hormônio que começa alto, certo? Ele vai sofrendo uma pequena queda, né? Mas, no geral, ele começa alto, ok? O que o FSH vai fazer? Como é o nome dele, né? Hormônio folículo estimulante. Então, o que ele vai fazer? Ele vai estimular a proliferação dos
folículos ovarianos, certo? Então, os folículos ovarianos estão aqui, né? Geralmente, ela vai estimular de 8 a 10 folículos ovarianos, né? Então, lembra o que o folículo ovariano produz? No geral, ele vai produzir o que como produto final? Ele vai produzir o estradiol, que é um estrogênio, né? Então, o folículo ovariano vai começar a produzir o segundo hormônio que a gente vai falar no ciclo menstrual, que é o estradiol. Então, o estradiol começou aqui baixo e ele vai começar a subir por conta dos folículos que estão produzindo ele, né? Muito bem. A questão é, o estradiol, ele tem feedback negativo com o FSH. Então, o que acontece? Se você observar, à medida que o estradiol está subindo, o FSH está caindo, porque o feedback é negativo, certo? E em compensação, deixa eu melhorar aqui. Em compensação, o estradiol tem feedback positivo com o próximo hormônio, que vai ser o LH. Então, o LH está baixo aqui também, ó, e ele junto com o estradiol sobe, tá certo? Vou colocar aqui LH. Se você observar, os ovários estão sendo estimulados, não é? E aí estão produzindo estradiol, o estradiol está subindo, o LH está subindo, o FSH está descendo. Só que é o FSH que estimula os folículos ovarianos. Então, os folículos ovarianos com a queda do FSH vão acabar entrando em atresia também. E vai acabar sobrando apenas um folículo produzindo estradiol, certo? E é por isso que eu fiz esse pico de estradiol aqui. Porque o último folículo que sobra, ele acaba se espremendo, digamos assim, né? E fazendo aí um pico de estradiol. E esse pico de estradiol é responsável por promover também o pico de LH. Isso é importantíssimo, isso vai acontecer, ó, lá pelo 14º dia. Esse pico de LH é importante porque é ele que vai proporcionar a ovulação. Só há ovulação se acontecer pico de LH, tá certo? Então, o que acontece? O folículo libera sua última gota de estradiol, faz um pico de estradiol e posteriormente acontece o pico de LH e vai acontecer a ovulação. Ou seja, o folículo que estava aqui acaba se rompendo. Deixa eu botar aqui. Acaba se rompendo, ó, no 14º dia, liberando o ovócito lá para a tuba uterina. Então, a partir desse momento, acaba a fase proliferativa, certo? Por que o nome é fase proliferativa? Justamente pelo fato das células endometriais estarem se desenvolvendo. Então, o primeiro dia do ciclo menstrual é o dia em que acontece a menstruação, o útero descama, só que as células dos folículos estão produzindo estradiol. E o estradiol, que é um estrogênio, é responsável pela proliferação das células do endométrio. Então, ó, as células endometriais estão se desenvolvendo aqui, ó, certo? Essas aqui são as células endometriais. Que aconteceu a menstruação e aí estão subindo, estão se desenvolvendo, né? Quando chega na fase secretora, ela vai se estabilizar, digo já por quê, tá certo? Então o útero vai estar estabilizado, digamos assim, não vai continuar crescendo o endométrio, não. Tranquilo? Pronto. O que vai acontecer na fase secretora? Este folículo que sobrou, né, rompido, ele vai acabar formando uma estrutura que a gente chama de corpo lúteo ou corpo amarelo, tá certo? E ele tem sim sua importância. Por quê? Porque ele vai continuar produzindo estradiol. Então o estradiol ele deu uma pequena queda, né? Mas ele vai continuar produzindo estradiol, certo?
e ele vai passar a produzir um hormônio que antes não estava sendo produzido, que é o hormônio progestação, a favor da gestação, justamente a progesterona. Então, ó, os níveis de progesterona aqui estavam baixíssimos, tá certo? E aí, quando surge o corpo lúteo, os níveis de progesterona começam a subir muito, tá certo? Então, o corpo lúteo está produzindo tanto estrogênio quanto progesterona. A questão é, não é o estrogênio que faz o endométrio proliferar? Então, por que que na fase secretora o endométrio não prolifera? Ele não prolifera porque a progesterona, digamos que ela toma o lugar dos receptores do estrogênio. Então, eles estão sendo produzidos, porém, eles não estão ativando a proliferação de células porque os seus receptores estão ocupados pela progesterona, certo? À medida que o tempo vai passando, o corpo lúteo ele vai regredindo, tá certo? É por isso que vai diminuindo a produção de hormônios. Você pode ver que a progesterona está caindo, tá certo? O que mais está caindo? O estrogênio está caindo. No final, quase todos os hormônios vão cair. Agora, lembra que o feedback do estrogênio ou do estradiol no caso, né, com o FSH negativo, então à medida que o estrogênio está caindo, olha o que está acontecendo com o FSH, está subindo de novo, não é? E lembrando que o LH também vai cair, ó. Então tem 3 hormônios caindo na fase secretora e um hormônio subindo, que é o FSH. E aí ele vai começar o ciclo todo de novo, ok? O corpo lúteo vai acabar regredindo totalmente, virando uma cicatrizinha aqui, que a gente vai chamar de corpo albicans, tá certo? Que é quando o corpo lúteo sofre totalmente a regressão. Esse período aqui é um período que é matematicamente, digamos, correto, ou seja, é uma das únicas coisas na medicina onde tem um tempo realmente certo, que é de 14 dias. Então, a fase secretora, ela vai durar 14 dias, não importa a fase proliferativa. Então, por exemplo, se a mulher tem um ciclo menstrual de 30 dias, a fase secretora dela é de 14 dias. E a fase proliferativa, no caso, vai ser de 16 dias. Sempre o que muda vai ser a fase proliferativa, não a fase secretora. Ok? Então, de novo, vamos recapitular. Deixa eu só colocar o nome aqui. Progesterona, que é o quarto hormônio. Então, vamos só recapitular aqui o ciclo menstrual, não é? Nós temos no começo do ciclo menstrual o FSH, que ele começa alto, e aí ele vai produzindo os folículos. Desculpa, ele vai estimulando os folículos. Os folículos estimulados vão acabar produzindo estradiol, certo? O estradiol tem um feedback negativo com FSH, então ele vai subindo, o FSH vai caindo, e ele tem um feedback positivo com LH. Ele vai subindo e o LH vai subindo também. No finalzinho da fase proliferativa, resta um folículo que acaba liberando um pico de estradiol. Esse pico de estradiol proporciona o pico de LH. O pico de LH vai proporcionar a ovulação, ou seja, esse ovócito que sobrou vai acabar se rompendo, esse folículo que sobrou vai acabar se rompendo, liberando o óvulo lá na tuba uterina, ou ovócito, né? E aí vai acabar formando o corpo lúteo, tá certo? O LH vai caindo, o estradiol vai caindo, só que o corpo lúteo continua a produção de estrogênio. Então, o estradiol vai dar a sua subida, né? Só que o corpo lúteo também vai produzir a progesterona. Então, a progesterona dá uma subida também, que é para preparar o organismo para uma futura gestação, né? Como não acontece a fecundação, o corpo lúteo regride, ó, e acaba todos os hormônios que ele estava produzindo caindo, tá certo? E o FSH vai subindo. O que aconteceria, por exemplo, se tivesse acontecido uma fecundação, né? Se a mulher tivesse engravidado? O que aconteceria é o seguinte: com a fecundação vai surgir o embrião, e o embrião ele vai se proliferar, né? Vai acabar formando o sincício trofoblasto,
O sincício trofoblasto é uma estrutura que vai produzir o HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana, e o HCG estimula o corpo lúteo a continuar produzindo progesterona. E aí, se o corpo lúteo continua produzindo progesterona, não vai acontecer a descamação. Se não acontece descamação, não ocorre menstruação. Tá certo? Tranquilo, então? Bom, pessoal, então, por enquanto, por hora, é só isso aí, tá certo? Espero que vocês tenham entendido bem, né? Qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários. Valeu? Nos vemos na próxima aula. Até mais.